Coloque o fone de ouvido. Olhe ao redor. Escute o silêncio. Não há vento, não há passos. Apenas o zumbido elétrico das lâmpadas. O que vou contar é uma história que muitos juram ser real, poucos sobreviveram para contar. Chama-se a música da obscuridade. Dizem que ela existe em algum lugar, entre as frequências que o ouvido humano não deveria captar. Um acorde que rasga a realidade. Um silêncio que jamais deveria ser quebrado. Não se sabe ao certo quem a compôs. Só se sabe o que ela faz. Os músicos mais antigos do conservatório São Sebastião falam dela em sussurros, como se o nome pudesse evocá-la. Conta-se que foi escrita em 1923 por um compositor que se trancou em seu estúdio por 40 dias e 40 noites. Quando a porta se abriu, seus olhos haviam se transformado em 2 buracos negros. Ele nunca mais pronunciou uma palavra. A partitura foi encontrada ao lado do corpo, intacta. Um velho pianista ergue a mão trêmula. Não procure essa música, Miguel. Ela não foi feita para ser ouvida. Miguel, 32 anos, crítico musical do Jornal da Cidade. Cético, racional, imune a lendas. Ele já havia visto de tudo: fraudes, fenômenos explicados, truques de áudio. Nada o assustava. Naquela noite, sentado em seu escritório, com uma garrafa de café frio ao lado, ele abriu o navegador. Digitou a música da obscuridade. O relógio marcava 22 horas e 47 de uma segunda-feira, 17 de outubro de 2023. Ele sorriu. Uma lenda urbana comum, pensou. Vou desmascará-la como fiz com todas as outras. A busca o levou a um fórum antigo, datado de 1999. Um usuário chamado Harmonia Infinita afirmava ter encontrado a partitura original no arquivo morto da Biblioteca Municipal. A postagem terminava com um aviso: o papel é áspero como pele seca. As notas formam uma espiral que o olho não consegue acompanhar. Apaguei a imagem assim que a vi. Não queria que ela ficasse na minha mente. Miguel sentiu um frio na nuca. Um detalhe o perturbou: a postagem tinha sido editada pela última vez no próprio dia. 4 horas depois, Miguel estava diante do balcão de atendimento da Biblioteca Municipal. Uma funcionária sonolenta ergueu as sobrancelhas quando ele mencionou o arquivo. A sala dos documentos restritos fica no subsolo. Ninguém entra lá há anos. A chave está com o zelador. Miguel desceu as escadas estreitas. O ar ficou denso, cheio de mofo e papel podre. No corredor, uma lâmpada piscava. Ele bateu na porta do zelador. Ninguém respondeu. Mas a porta estava entreaberta. E uma luz débil dançava lá dentro. A funcionária deslizou o formulário sobre o balcão de carvalho gasto, a tinta da caneta secando antes mesmo de Miguel assinar. O cheiro de papel velho e mofo subiu das estantes como um suspiro contido. Ela digitou o código de acesso, 7429, e a porta da sala de reservas rangeu, revelando um corredor estreito onde a luz fluorescente piscava em ritmo irregular. Miguel sentiu o ar gelar na nuca. A caixa de arquivo 1999F estava no fundo, coberta por uma camada de poeira que ninguém tocava há décadas. Ao abri-la, o cheiro de enxofre e tinta ferrosa invadiu suas narinas. A partitura não estava em papel comum. Era pergaminho amarelado, as notas gravadas com algo que parecia sangue seco. A assinatura no rodapé não era um nome. Era um símbolo, um olho fechado com uma clave de sol atravessando a pupila. Ninguém consegue explicar a origem daquele manuscrito. A bibliotecária sussurrou: Sr. Miguel, o senhor não devia ter pedido isso. Os dedos dele tremeram ao tocar a primeira página. De volta ao apartamento, Miguel colocou a partitura sobre a mesa de carvalho, sob a luz trêmula do abajur. A chuva batia contra a janela como dedos impacientes. Ele era musicólogo.
Já tinha decifrado partituras do século XII, manuscritos queimados de Dresden, códigos musicais nazistas. Nada o preparara para aquilo. As notas não seguiam escala temperada. Eram microtons que não existiam na teoria ocidental, intervalos que a física acústica considera impossíveis de produzir dissonância pura. Mas ali, no papel, formavam uma geometria perfeita. Um círculo de quintas que não fechava. Uma espiral. Ao tocar os primeiros compassos do piano desafinado da sala, o ar vibrou. O copo d'água sobre o instrumento formou ondas concêntricas sem que ninguém soprasse. A temperatura caiu 3 graus em segundos. Miguel sentiu o cheiro de ozônio e terra úmida, o mesmo cheiro da caixa de arquivo, que desafia qualquer explicação. A partitura parecia respirar sob seus dedos. A primeira subdescoberta veio às 3h14 da madrugada de quarta-feira, 18 de outubro de 2023. Miguel transcreveu a melodia para o software de notação. O programa travou. Reiniciou. Travou de novo. Na terceira vez, a tela mostrou não a partitura, mas um espectrograma de frequências que formavam um rosto. Olhos fechados. Boca aberta. O mesmo símbolo do manuscrito. Ele imprimiu a imagem. No papel, o rosto não estava lá. Apenas linhas de frequência. Mas na tela, a boca se moveu. Não havia áudio. O microfone do notebook estava desligado. Fita isolante sobre a webcam. Ainda assim, o espectrograma sussurrou. Miguel não ouviu, sentiu. Uma vibração no osso temporal, atrás da orelha esquerda. Palavras em uma língua que não era latina, nem grega, nem em sânscrito. Algo anterior. A tela piscou. O rosto sorriu. Ninguém viu igual. O cursor do mouse moveu-se sozinho e digitou: "Você me acordou." Miguel derrubou a cadeira ao recuar. A segunda subdescoberta não veio da tela. Veio do próprio corpo. Miguel notou, ao lavar o rosto no banheiro, que a pupila esquerda estava dilatada. A direita, contraída. Anisocoria. Sinal de trauma craniano ou tumor. Mas ele não batera a cabeça. Não sentia dor. Apenas um zumbido grave, constante, como um contrabaixo tocado em uma caverna. Ele procurou o termo médico no celular. A busca retornou um artigo de 1973, Manifestações fisiológicas da exposição a frequências infrasônicas ritmadas, estudo de caso, Orquestra de Câmara de Varsóvia. Todos os músicos morreram em 3 meses. Suicídio. Acidente. Causas naturais. O artigo mencionava um regente, Caspar Vane. O compositor. Aquele que escreve com sangue. Miguel sentiu o estômago revirar. O cheiro de enxofre voltou, mais forte, vindo de dentro dele. Ele tossiu. No espelho, por um fragmento de segundo, seu reflexo não piscou junto. A boca do reflexo moveu-se. Agora você faz parte da sinfonia. Miguel quebrou o espelho com o punho. A terceira subdescoberta o esperava no fórum antigo. Harmonia Underline Infinita não era um usuário. Era um convite. Miguel acessou o tópico original pelo celular, as mãos ainda sangrando dos cacos de espelho. A última postagem era de 1999. A data de hoje. 18 de outubro de 2023. A resposta mais recente, dele. Ele não escreveu. O texto dizia: a partitura aceitou o maestro. O zelador da clave aguarda no terceiro movimento. Abaixo, uma lista de nomes. Datas de nascimento. Datas de morte. O último nome, Miguel Arantes. Data de morte, hoje. 3h14, ele olhou o relógio. 3h13, a luz do banheiro piscou.
O zumbido no crânio subiu um tom. A chuva lá fora parou. Silêncio absoluto. O telefone vibrou. Não era ligação. Era o aplicativo de partitura. Tocando sozinho. A melodia saía do alto-falante, mas as notas eram a voz dele. Cantando. Ele nunca cantou aquela música. O zelador da clave bateu à porta. 3 vezes. Em ritmo de valsas fúnebres. Miguel respirou fundo e clicou no convite. A tela do computador piscou, e então a luz se apagou. Por um instante, apenas o reflexo do próprio rosto no monitor escuro. Depois, uma interface surgiu, linhas de código que pareciam se escrever sozinhas. Ele sentiu o cheiro de ozônio, como antes de uma tempestade. O som do próprio coração batia no ouvido. O fórum agora mostrava um endereço: Rua dos Esquecidos, número 7. E abaixo, uma frase: a sinfonia espera por você, maestro. Miguel não era músico. Mas aquela frase ecoou dentro dele como uma lembrança antiga. Uma lembrança que não era dele. 2 horas depois, Miguel estava diante de um prédio abandonado na Rua dos Esquecidos. As janelas estavam cobertas por tábuas podres. A porta rangeu sozinha quando ele se aproximou. Lá dentro, o cheiro de mofo e papel velho. No centro do salão vazio, um piano de cauda coberto por um lençol branco. Ele puxou o pano. O piano estava afinado. As teclas começaram a se mover sozinhas, tocando uma melodia que ele reconheceu imediatamente. Era a mesma música que ouvia nos sonhos. Uma nota baixa, constante, que fazia os dentes vibrarem. E então ele viu a partitura sobre o piano. O nome da compositora era Helena. Helena? Miguel murmurou. O eco repetiu o nome, mas em outra voz, uma voz feminina, vinda do nada. Ele se virou. A sala estava vazia. A música continuava, agora mais rápida, mais urgente. Ele percebeu que as notas estavam sendo escritas à mão na partitura, uma nova melodia que nunca tinha ouvido. O ar ficou frio, tão frio que sua respiração formava nuvens. No canto da sala, uma silhueta começou a se formar, como fumaça tomando forma. Não era humana. Tinha braços longos demais, e a cabeça inclinada como se escutasse algo além do som. Miguel sentiu o pavor real, aquele que seca a boca. Miguel tentou correr para a porta, mas ela estava trancada. A maçaneta estava gelada, coberta por uma camada fina de gelo. A música agora era um zumbido grave, que vinha de dentro de sua própria cabeça. A silhueta se aproximou, e ele viu que não tinha rosto, apenas uma superfície lisa, como um espelho negro, que refletia não um salão, mas um lugar escuro, com estrelas mortas. A entidade falou, sem boca: você tocou a partitura ao abrir o convite. Agora a sinfonia precisa de um maestro. Helena não completou a obra. Você vai terminar. Miguel sentiu os dedos formigarem, como se alguém os esticasse sobre as teclas invisíveis. O silêncio pesa. Algo se move nas sombras, lento, como se esperasse. O tempo parece suspenso. Cada respiração ecoa mais alto que deveria. Algo mudou. O ar ficou mais denso, mais próximo, mais pesado. O coração acelera. Os detalhes do mundo ficam afiados demais. Ninguém fala. Mas todos sentem que alguma coisa está prestes a acontecer. O detalhe que ninguém notou até agora aparece pela primeira vez. O passado e o presente se confundem. A memória invade o momento. O espaço entre as pessoas fica menor. A tensão fica maior. Um som quase imperceptível corta o silêncio. Algo está vindo. A respiração para. O mundo espera. A revelação está próxima. Os olhos se ajustam. O que era sombra agora tem forma.
Um instante antes de tudo mudar. O último momento de calma. O mundo parece mais silencioso do que deveria. Mais parado. Cada detalhe do ambiente ganha peso, como se o próprio espaço observasse. O relógio interno marca um compasso que ninguém mais ouve. A mente preenche os vazios com possibilidades que doem. Os ruídos da cidade parecem distantes, abafados pelo que está por vir. O protagonista sente o peso da decisão que ainda não foi tomada. O ar treme. Algo se aproxima, mesmo que invisível.